Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milena e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Virgem. Vamos ver quais são as principais energias para você. Lua nova em Peixes, meditação e contemplação. Ajustes são necessários, quarto minguante. Lua cheia em Câncer, um problema pessoal encontra uma resolução. E Lua nova em Áries, é hora de agir. Então, aqui me vem o seguinte. Primeiro, vocês estão entrando num último pequeno ciclo de um grande ciclo. Porque eu sinto que essa lua nova em Peixes, uma coisa assim, de você estando próximo de estar finalizando um ciclo, mas você está entrando numa nova etapa desse antigo ciclo ainda. Ou seja, aqui é como se, eu sinto que essa lua nova em Peixes é como se fosse o 12º desafio desse seu ciclo. Então, você está no último capítulo desse ciclo e ele tem muito a ver com como você se sente, em como você está olhando para trás e conseguindo se sentir quando você pensa nas coisas que já passaram, quando você para pensar em tudo que você viveu, se faz sentido para o que você está construindo agora. Eu acho que agora esse último ciclo ele tem muito a ver sobre só os pequenos detalhes, as, os pequenos pingos nos is que precisa para que você se sinta forte o suficiente para entrar num novo ciclo aqui de fato, e um novo ciclo grande, um novo ciclo que não vai ter nada a ver com esses últimos 10, 12 anos que você viveu. Eu vejo aqui que vai ser um ciclo muito mais fluido e, ao mesmo tempo, que você vai se sentir muito mais seguro. Então, eu sinto que não é que não vai ter desafios, mas eu sinto que agora você vai também encarar os desafios mais de frente. Então, eu vejo que essa confiança que você desenvolveu nesses últimos 10, 12 anos, que primeiro foi quebrada, eu sinto que nesses 10, 12 anos ela foi quebrada e agora ela está sendo restaurada, né? Essa cura interior, essa segurança de você com você mesmo. E aí eu sinto que esse próximo ciclo, depois que você terminar esse pequeno ciclo de contemplação, de uma coisa até um pouco saudosista das coisas que viveram e de o que que você precisa, quais são as últimas coisas que você precisa deixar para trás. Então aqui são só resquícios, porque você já passou várias casas, então aqui já teve uma grande limpeza dentro do seu ser. Mas eu sinto aqui que ainda há pequenas coisas que você faz no seu dia a dia que estão conectadas com um antigo ciclo. Mas para isso será necessário que você entenda quais são essas pequenas atitudes, esses pequenos jeitos de falar, de agir, de se comportar, de ver o mundo, que estão atrelados a um veneno que você recebeu em um ciclo passado e que muitas vezes isso te dá a sensação de que como é que eu posso dizer? É como se esse próximo ciclo você soubesse, você sentisse que ele vai ser muito melhor e que não tem nada a ver com o que você já viveu a sua vida até então, mas ao mesmo tempo, por mais que você tenha essa sensação, e é quase uma certeza aqui dentro de si, quando você não para deixar a mente a pensar muito, né? Fazer o trabalho dela de te criar dúvidas, eu sinto que tem uma certeza aqui muito grande. Parece que você sente no seu íntimo que você concluiu certas etapas que tem muito a ver com o aprendizado de autocuidado, de como você se cuida, de como você se olha, de um amor próprio aqui. Mas ao mesmo tempo, como que você consegue trazer isso para sua vida sem sentir que você está ferindo valores familiares? Então tem uma coisa aqui também de você estar aprendendo os limites que você consegue botar em relação à sua família, como que você pode se sentir seguro para lidar com eles. Seja aqui, ou lidar se você tiver uma relação boa, mas no sentido de não deixar com que às vezes eles
Por exemplo, dê muito pitaco na sua vida quando você não pede, porque aqui eu sinto que às vezes tem umas certas invasões que você sente vindo da sua família. E aí, independente se for muitas invasões ou poucas invasões, aqui é para não ter invasões, você entrou, né, nesse ciclo de um amor próprio muito grande, de autocuidado, de proteção, de trazer segurança para si. Eu sinto que esse grande foco, né, pode ser que você tenha sido, nesses últimos 10, 12 anos, uma pessoa que ao mesmo tempo já tenha sido traída, e aí você também agora está encontrando um jeito, e aí o traído aqui não necessariamente só em coisas amorosas, pode ser tipo de familiares, por exemplo, tem bem forte aqui a energia de família. Mas também pode ser, por exemplo, amigos que você tem um carinho muito grande. Mas eu sinto que essa sensação de insegurança que você tinha na sua vida de uma forma constante, ela vai embora. Não é algo mais que não sinto que esteja fazendo parte da sua vida no sentido de como era antes. E eu sinto que esse próximo ciclo que vai entrar, ele, assim, não é que não vai aparecer, né? Porque a insegurança é algo que muitas vezes vão ter situações em que vão deixar em posições que você se sente desconfortável. Então você não vai se sentir seguro, mas não quer dizer que vai ser como esses últimos 10, 12 anos em que você se sentiu todos os dias inseguros, que todas as suas escolhas, que todas as suas ações, mesmo que você quisesse muito e que isso fizesse sentido para você, mesmo que viesse da intuição, sempre vinha uma energia de insegurança muito grande, uma energia de sempre estar pisando muito em ovos. Então, aqui, esse último ciclo, a gente também pode estar falando de últimos, últimas amarras que de alguma forma você tem em relação à sua família aqui, algo que te trava, alguma crença que veio do seu núcleo familiar que não estava te deixando agir. Então, aqui a gente também pode estar falando, por exemplo, de pais super protetores, que por mais que tenham muito amor, eles podem ter incitado muito o medo dentro de você com essa super proteção, achando, né, fazendo com que você se sentisse, essa super proteção às vezes te fazia sentir como se você não fosse capaz o suficiente de lidar consigo mesmo. E aí, claro, tem certos momentos, né, da nossa vida que não tem como mesmo, você é criança. Mas aqui eu vejo que esse excesso fez com que você se sentisse sempre insuficiente, sempre como faltasse algo, se sentiu sempre muito inofensivo, assim, como se sempre precisasse de alguém para aparecer e te proteger, entrar na sua frente, uma coisa assim, sabe? Podem ter sido também familiares que sempre julgaram muito os momentos em que você era extremamente criativo e inocente e incitavam o medo de uma forma violenta, porque essa energia de Ares, junto com o fundo de deck em Escorpião, vem uma energia assim de famílias que podem ter sido muito violentas com você. E que isso também pode ter trazido essa sensação de insegurança, de sentir que as pessoas que deveriam estar cuidando de você, sendo esse núcleo, eu sinto com essa lua cheia em Câncer, que esse núcleo, você sempre olhou para ele e sentiu que em algum momento você ia se sentir ali dentro muito preenchido e que essa sensação de não se sentir às vezes tão preenchido ali dentro, ou nada preenchido ali dentro, às vezes vinha de você mesmo, como se você fosse sempre o problema. Aqui eu vejo isso, que às vezes a sensação que você tem é que, independente do que acontecia na sua vida, muitas vezes você se via como o problema. E claro, às vezes a gente de fato é o problema, né? Até porque se a vida não tá caminhando do jeito que você gostaria, né? Que a gente gostaria, normalmente o problema é a gente. Normalmente. Mas eu vejo que essa coisa quase que obsessiva, assim, de que a culpa é ser sempre sua. E um medo excessivo de errar, porque senão eu vou ter que carregar mais culpa. Então, mas uma coisa que com culpa muito grande. Uma culpa que não, às vezes não deixa você agir. Então a gente também pode estar falando, por exemplo, de pessoas que, às vezes, por seus pais terem te dado casa e comida, tem uma culpa de, eu preciso honrá-los, no sentido que eu preciso sempre abaixar a cabeça para eles, porque eles de alguma forma cuidaram de mim, mesmo que
Tem uma coisa aqui de, às vezes, você criar muitas desculpas para as pessoas continuarem passando por cima de você. Então, aqui tá na hora de você entender que você, se você não quer enfrentar, né, a situação, se você não quer enfrentar no sentido de uma forma combativa, você pode ser como essa lua cheia em câncer, né? De andar que nem um siri para o lado. Tem uma coisa aqui de você começar a entender quais são as suas ferramentas e como que você pode lidar com isso. Não tem a forma certa, tem a forma que faz sentido para você e o que faz com que você não se sinta pesado, ou seja, de viver a sua vida de uma forma leve e verdadeira. E sempre buscando esse cuidado, principalmente excessivo aqui, com o seu mental. Porque parece que o seu mental ele já foi muito intoxicado e ele já te paralisou muito. Então eu vejo aqui que o maior cuidado que você tem que ter no momento consigo mesmo é essa questão mental. É preciso que você se sinta confortável. Essa segurança muitas vezes ela vem de como você lida com as situações, né? Então, por exemplo, se você consegue sempre impor limites para as pessoas, dizer não, mesmo que seja extremamente desconfortável às vezes para você, isso vai fazer com que você esteja sempre se protegendo. Então, a sensação de segurança, ela automaticamente vai crescendo dentro de você de uma forma assim orgânica. Não é algo que vai ser penoso, é algo que vai ser construído no dia a dia, através das suas escolhas. Estou me honrando, estou honrando o que eu preciso, o que eu necessito, estou me botando sempre em primeiro lugar. Se você não encher o seu copo, a sua taça, não tem como você encher do outro. Energia positiva. Virgem, energia positiva para a Virgem. Olha, não. Tem aqui o Cavaleiro de Ouros. 9 de espadas. 5 de espadas. E 7 de ouros. Então, aqui a gente está falando de uma mudança que aconteceu por causa da sua persistência, por causa da sua constância, por causa dessa busca incessável por segurança, e isso, né? Eu acho que segurança sempre foi algo que você buscou muito dentro dos relacionamentos, mas era algo que você não tinha na sua vida interior. E aí parece que a partir do momento que você começou a buscar isso, primeiro você acreditou que não fosse dar muito resultado, porque no início foi muito lento. Você achou que você não estava no caminho certo, você achou que sempre que acontecia de novo, aí eu falhei. E aí eu vejo que conforme você foi insistindo, você foi entendendo que é realmente um processo, e que aos poucos você foi vendo assim, ai, a última vez que eu tomei uma atitude que eu não gostei, eu fui muito cruel comigo nas falas, no jeito que eu agi comigo, nas decisões que eu tive depois. E aí, na última vez, eu acho que eu já fui mais doce, mais compreensível. Acho que poderia melhorar. Entende? Tem uma coisa aqui de um processo muito, muito, muito longo e que ainda pode estar acontecendo, o que eu acredito ainda, né? Porque você ainda não virou para esse próximo ciclo. E aí eu vejo que esse 9 de espadas, como ele tá no positivo junto com o 5 de espadas, eu vejo que é um longo processo que você fez para vencer a sua mente, para fazer com que ela pare de sempre te controlar, para que você pare de ter crise de ansiedade. Então, aqui pode ser que pessoas tenham entrado numa terapia. Caso não tenha entrado, é ótimo, gente. Vá para terapia, falar sobre os seus problemas. Às vezes, só de você botar para fora, você já vê como que você fala, como que você se sente, já muda tudo. E é preciso ter uma rotina aqui, né, de observação para que você consiga mudar. É preciso saber o que você é, para saber para onde você tem que ir, onde você está. Mas eu vejo que com esse 9 de espadas e esse 5 de espadas, vem uma sensação de ansiedade e a sensação frequente de derrota, ela vai embora. Então, não é que
Ansiedade nunca vai aparecer, mas é que antes ela era rotina. Antes ela fazia com que você tivesse insônia, antes ela te trazia gastrite, antes ela te trazia uma dor nas costas. Para alguns aqui até uma crise de pânico. Eu vejo que às vezes também quando a mente ela falava muito, quando os demônios eram muito intensos, às vezes você até causava discórdia à sua volta, porque você não conseguia lidar com seus próprios demônios. Então aqui é um grande amadurecimento do seu próprio autoconhecimento, né? Um amadurecimento também de como que você lida com as coisas. Então, uma experiência muito grande, porque você está há muito tempo nesse caminho. E aí agora eu sinto que as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Eu sinto que o lidar com esses problemas que às vezes te geravam dúvida excessiva ou uma sensação imediata de se sentir derrotado, fracassado, elas não acontecem mais. Podem ser que às vezes, venham esses pensamentos e aí você vem e vence a sua cabeça com a lógica. Falando, não sou não, por isso, isso, isso. Eu vejo aqui que essa autoconfiança que você tem, ela foi construída aqui diariamente, quase que a ferro e fogo, porque era tão difícil para você confiar em si mesmo e que você sente que ainda não tá bom. Eu sinto aqui uma coisa assim de já caminhei muito, mas eu sinto ainda que tem muita coisa para caminhar. Uma sensação de que eu sinto que eu já comecei a colher os frutos, mas não tá na primavera, não tá aquilo regado assim. Mas, ao mesmo tempo, com essa energia lua nova em Áries e esse sete de ouros, eu sinto o seguinte, que você também não tá tão preocupado com o tempo. Como se você tivesse cansado de ficar com a sensação de sempre de esperar para viver. Tô vendo aqui você só vivendo. Às vezes são coisas extremamente normais, rotineiras, mas que ainda assim você consegue encontrar um jeito de admirar e de contemplar aquele momento. Um jeito de tornar a rotina muito agradável para você, para como que você vive, para como faz sentido para você. Então, aqui, pessoas que estão conseguindo ter na rotina ações que fazem com que você esteja sempre revigorado. Então, por mais que tenham coisas difíceis aqui, né, para lidar, às vezes muitos desafios, ainda assim não sinto que você esteja indo para momentos de muito caos, momentos de descontrole. Eu sinto que aqui está um caos controlado, como se você estivesse conseguindo dar conta de qualquer obstáculo que esteja aparecendo. E não vejo que isso esteja mais tomando suas noites de sonos, porque me parecia que quando os problemas vinham, nossa senhora, para dormir não conseguia, porque eu tinha que resolver aquilo, mas aí agora não. Aí parece que você pensa assim, não. A coisa mais importante que eu tenho que fazer nesse momento agora é dormir. Porque se eu não estiver bem, se minha cabeça não estiver bem, se eu não estiver me sentindo confortável, como que eu vou ter clareza para tomar alguma decisão? Energia negativa. Ô, meu filho, vem aqui pro colo, senão você é muito grande, você ocupa a tela toda. Vem cá. Vem. Chega aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Ih, amor. Ás de copas. Ás de paus. O imperador. E 4 de paus. Aqui parece que vocês estão tão focados no que vocês precisam fazer, nas suas obrigações, que parece que às vezes falta um momento de maior conexão emocional.
E eu acho que por mais que. Eu sinto que são pessoas que têm conexão com o espiritual, mas eu sinto que mesmo que você tenha na sua rotina rotinas espirituais, eu sinto que aqui seria necessário mais contato com o divino, porque parece que conforme você organiza a sua vida e deixa tudo disciplinado, conforme você consegue dar conta, essa responsabilidade de dar conta de tudo, pode vir. Isso às vezes cria uma certa rigidez em você. Então aqui será necessário que você tenha mais contato com o espiritual e com o emocional, para que você não fique rígido, rígida, para que essa rotina também não fique rígida. Por mais que você esteja sendo comprometido com tudo que você tem que fazer, eu sinto aqui que é muito necessário sim ter essa sensação de segurança na rotina. Eu sinto aqui que são pessoas que gostam de ter a rotina de uma forma mais previsível, mas eu sinto que precisa botar um pouquinho mais de fluidez, de um pouquinho mais de impulsividade, não de assim, por exemplo, não é fazer escolhas, por exemplo, financeiras, não, mas tá uma coisa aqui de, ai, deu muita vontade de, sei, ir num lugar aleatório, tomar X coisa, entende? Tem uma coisa aqui de tomar mais essa ação quando a vontade vem, deixar mais as emoções dizerem, porque aqui parece que às vezes você fica muito engessado. Vamos ver agora um conselho para vocês. Pense no obstáculo como uma forma de ajuda. Talvez você possa rever uma posição ou estratégia para que o obstáculo se transforme em uma oportunidade ou para reafirmar um propósito. Concentre-se. Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta e indica uma fuga da tarefa maior. E toda unanimidade é burra. Essa frase é de Nelson Rodrigues, alerta para tendências como pensar como os outros. Se você quer fazer a diferença, pense diferente. Tô aqui. Eu sinto que essa energia do pense diferente tem a ver com a sua rotina. Tem a ver com, sim, você consegue ser uma pessoa disciplinada, constante, responsável, tomar conta de tudo que você precisa e ainda assim botar na sua rotina jeitos de viver a vida diferente, ou seja, diferente do que você está vivendo agora. Tá muito quadrada a sua rotina. E aí, às vezes, se você fica muito engessado, às vezes também pode vir uma certa amargura. Então, aqui, como veio essa lua cheia em Câncer, tá na hora de você se conectar de uma forma mais intensa com as suas vontades, com as suas emoções. E aí? Ai, aqui, essa coisa do obstáculo. Peraí, meu amor. Eu sinto que é a questão da sua mente, né? De que agora, antes ela era um obstáculo. Antes ela estava comandando você, antes ela não deixava você dormir. E agora você está transformando ela em uma aliada, em formas de fazer com que o seu dia, às vezes, renda mais, não porque você trabalha mais, mas sim porque você está trabalhando de uma forma inteligente. Então, aqui eu vejo uma pessoa que está muito determinada a ir para um próximo nível da vida, uma pessoa que já entendeu que precisa encarar novos desafios e que precisa ser mais responsável e está lutando por isso, né? Literalmente, no dia a dia aqui, tá se esforçando pra cacete. Tá bem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!